a Larissa, além de ser uma empreendedora mulher, a Larissa é mãe de um filho neurodivergente, que é o Cleitinho. Então, começando do lado do empreendedora, né? Assim, você estava ali numa estrutura familiar, que você contou, né? Uma empresa ali que Isso, você saiu do banco para empreender e crescer o negócio do seu marido, e você viu um núcleo ali dentro que tinha uma oportunidade e isso chegou a virar uma empresa, né? isso aí. É, como que foi para você entender que, cara, eu criei uma expansão do negócio familiar e isso está criando um tamanho tal que eu preciso criar um negócio independente, que eu vou virar uma outra Isso, coisa. Hoje vocês fazem até parcerias, né? claro. Mas assim, como que você entendeu que aquilo estava maior do que a empresa originária e precisava ter uma outra ótica e até se voltar para um tipo de marketing que você acreditava que talvez nem tivesse tanta conexão com os clientes que a Sucar tinha, né? Porque estava ali muito na padaria, né? Na agilidade, no volume. E a gente sabe que marketing afetivo, né? É É outra uma outra. dinâmica. Então, assim, como que foi esse despertar? Tipo, cara, isso aqui tá maior, isso eu quero algo maior, né? Como é que foi esse processo, né? Vamos para tossir. Hum. Imagina. Então, é aquilo, eu até comentei um pouco quando a gente, quando acabou aquele processo da pandemia, né? Eu estava ali com um setor muito grande, né, de marketing digital e vendo aquele conteúdo muito raso, né? Aquele fluxo de conteúdos de esteira, mas sem verdade ali, sabe? Sem propósito, os conteúdos não criavam uma conexão, a gente cumpria uma tabela, vamos dizer. E eu precisava fazer algo que fosse gratificante para mim como profissional, né? Então, isso sempre foi muito importante na minha vida, de construir coisas que, tanto para ajudar, quanto para trazer verdade na minha vida, fazer sentido, sabe? Tem que fazer sentido para mim. E aquilo já não estava fazendo mais sentido. Ou eu abortava a missão, ou eu transformava aquilo em algo que fizesse sentido na minha vida. Que fosse positivo, né? Que eu tivesse orgulho de mim, sabe? E aí foi quando eu construí a Melkly, né? E fui migrando e alguns vieram, outros não. Eu tenho clientes que estão comigo há 5, 6 anos, né? A gente, 5 anos, desde a época do inicinho A da Melco tem quanto Melkly, tempo? 4 anos e pouco. Uhum. E aí eu tenho clientes que era daquela época do setor de marketing ali, né, de dentro da Ceia dos Encartes. Então, essa construção, ela já foi me gerando uma gratificação muito grande, uma gratidão muito grande. Falei, cara, esse é o caminho, porque estou feliz, né? Estou me apaixonando nesse processo. E hoje eu consigo ver que foi a escolha certa, né? Foi uma escolha turbulenta, não foi fácil, né? Estabelecer isso, não, eu quero empreender, eu quero, né? Sair um pouco da. Turbulenta porque você saiu do estável ali do banco ou por conta dessa dinâmica dentro da empresa que já tinha? Turbulenta porque eu tinha uma posição de presencial muito forte na Sucar, né? Uhum. Comercial. E eu precisava tocar a agência, né? Então eu Botar tive que energia em abrir outra mão, coisa. exatamente. Então essa migração ela foi turbulenta porque não dá para você cobrir os dois lados, né? Sendo uma pessoa só de, assim com uma cobertura 100%, né? Você tem que se dividir, né? E aí os dois lados sentem. Então eu fui fazendo essa transição, não foi fácil, mas hoje eu consigo estar, hoje sim, eu consigo estar mais perto da Melkly, né? Ainda mais no meio desse caminho veio o laudo do meu filho, né? Eu tenho dois filhos, né? A Melissa e o Cleitinho. E o laudo do Cleitinho, ele veio nesse período. Então, assim, eu falo que eu tenho o meu tempo, né? Eu tenho a prioridade, que é meus filhos, né? A minha empresa e cada coisa no seu tempo, porque senão a gente enlouquece, né? Você falando de empreendedorismo feminino é um desafio muito grande, né? Você empreender, né? Falei aqui do vendedor, o empreendedor também tem dor, porque é difícil. Tem dia que você pensa em desistir? Eu falo todo dia, às vezes. Todo dia eu penso em desistir. Será se, se eu parar? Será se eu acabar com tudo? Mas, assim, é aquela coisa, assim, que dura segundos. Porque sempre tem a notícia boa, sempre tem assim, cara, é por isso que eu faço.
É por isso que eu me desafio diariamente, sabe? E eu não consigo, assim, ser completa, ser uma mãe boa, uma mãe presente, se eu não tiver algo que me mova, né? Que faça eu existir enquanto Larissa, assim, sabe? E empreender é uma gasolina para mim, sabe? Para eu estar firme ali no meu propósito, na minha caminhada, na minha jornada. Da mesma forma que sonhar faz toda. O sonhar ele me impulsiona, né? A realização dos meus sonhos. O sonhar ele me dá força para a jornada, mas o empreender faz sentido de vida, de trabalho para mim. Então, e não é fácil, realmente. Não é fácil, é muito difícil. Por isso que a gente pensa em desistir todo dia. Porque a gente tem os nossos problemas, mas tem os problemas dos colaboradores, tem os problemas da família. Então, são muitos problemas e aí a gente vai administrando tudo isso. São muitos pratinhos, né? Cara, ainda mais pra você, porque pelo que você tá falando, foi mesma época, né? Então você começou a entender que a Melcli fazia sentido existir uma agência estritamente, né? Foi do... Separada da Sucar, e Isso. ainda teve o diagnóstico do Cleitinho, né? O diagnóstico do Cleitinho foi em 2022, né? Então, eu já estava na caminhada da Melcli, mas é porque realmente foi uma transição lenta, porque eu precisava organizar a Sucar para eu sair, né? E botar uma pessoa bem com perfil comercial, e eu consegui, né? Uhum. Mas foi devagar, porque não dava para eu deixar, porque era uma empresa que eu estava ali presente, né? Construindo junto, né? Mas assim, as coisas foram acontecendo na velocidade que tinha que acontecer, né? Eu tava com a Melissa pequena também, né? Quando o Cleitinho nasceu, que foi em 2021, eu entrei num processo depressivo muito profundo. Então isso me tirou fora, me tirou desse agito, né, de Uhum. profissional Uhum. durante uns 6 meses, sabe? As coisas foram caminhando muito pela gestão açúcar, que foi quando eu parei total. E a Melcle, ela foi indo com a galera, assim, sabe? Uhum. Entendendo o meu momento, porque eu fiquei muito mal, assim, muito mal. Uhum. E depois passou esse período e aí as coisas foram caminhando, sabe? Uhum. Mas é isso, assim, o empreender, ele é desafiador, mas ao mesmo tempo, para mim, ele dá uma gasolina para eu poder sobreviver a tantas coisas que a gente passa. E eu queria que você contasse um pouco do Ressurgir e o que te motivou a fazer o Ressurgir, né? É legal você explicar, mas contar também da motivação. É, enfim, conta primeiro e a gente se aprofunda. Então, assim, a maternidade atípica, ela é uma maternidade muito solitária, né? Eu acho que é novo para as pessoas, né? Eu acho que, primeiramente, a população ela se habituou, foi se acostumando com o autismo, com as neurodivergências. E aí o olhar veio muito forte para as crianças, graças a Deus, né? Acho que as pessoas estão nesse processo. Só que a mãe que está ali, né, segurando tudo, que a gente fala que 80%, as pesquisas, né? 80% dos pais, eles abandonam as famílias, né? Então Quando é uma depois de um maternidade, diagnóstico, depois de... depois do diagnóstico. Então é uma maternidade solitária, né? E aí, vivendo esse mundo que demorou um pouquinho para eu me adaptar, né? Que tem o luto, né? Tem todo um processo. Vivendo essa maternidade, eu vi o quanto as mães elas não são olhadas, né? O quanto elas estão sozinhas nessa jornada, né? E aí fui vendo, isso foi me tocando muito, né? Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E como eu cuido de mim, que é o projeto que eu fiz para o Mars, eu falei, gente, eu quero algo nesse formato, para eu fazer um grupo de apoio mesmo, de acolhimento emocional. Eu quero trazer leveza para essas mães, mas para eu poder me preparar para isso, eu tinha que ter leveza nessa Uhum, maternidade atípica, né? E eu não tinha na época. Mas agora eu me sinto mais pronta, sabe, Grazi? uhum, Pela transformação que eu tive esse ano, por tudo que aconteceu. Hoje eu vejo que essa maternidade foi um presente na minha vida. O quanto ela tá leve hoje para mim, sabe? O quanto eu sou feliz, e o quanto eu entendi o porquê de tudo isso, sabe? Então, para eu poder tocar esse projeto, isso precisava ser uma verdade, sabe? Tem que ser verdade. uhum. Não pode ser.
da boca para fora, só para ganhar Uhum, likes, entende? uhum. Então, foi uma construção. Eu falei, olha, eu preciso olhar essas mães, mas primeiro eu tinha que olhar para mim, me reconstruir, né? Me Mostrar que é reencontrar, possível. exatamente, para depois eu ajudar outras mães. Então, o projeto Ressurgir, ele surge de uma necessidade de ajudar mães atípicas, mães que se sentirem tocadas com esse propósito, e está aberto a pessoas que queiram entender um pouco mais e aprender a ter empatia, sabe? A acolher, que estão dispostas a isso, né? A gente vai fazer reuniões quinzenais a princípio, né? Tenho portas abertas, graças a Deus, para fazer em vários espaços e ir acolhendo essas mães, trazendo leveza para a maternidade, trazendo acompanhamento terapêutico, realmente para elas irem se descobrindo, né, talvez como empreendedoras, sabe? O que motiva elas para poder elas saírem daquele olhar fechado para a vida, né? Tanto que na nossa marca ele tem ali o olhar aberto. A gente precisa olhar para a vida com os olhos bem abertos, porque a gente só tem essa oportunidade para viver, né? E às vezes a gente Uhum. está tão perdido ali sozinha, numa solidão, que a gente não enxerga isso. Então, esse projeto ele vem para trazer acalento para essas mães, sabe?